Olá a todos os irmãos e irmãs espíritas conectados ao canal da FEEGO. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez, falando de questões tão interessantes e importantes para todos nós, relativas à doutrina espírita. Bom, o tema que nós trazemos hoje, para a nossa avaliação, para o nosso estudo, é retirado lá do livro A Gênese de Allan Kardec, que é o bem e o mal. Uma questão que Allan Kardec avalia lá no capítulo 3º da Gênese, e que para nós é um tema muito atual, porque hoje, né, estando em meio a tantas discussões atuais, onde tantas opiniões conflitantes nós conseguimos acompanhar aí em tantos meios de comunicação, né, grandes debates estão sendo empreendidos, que necessitam muito da nossa atenção. E para nós espíritas, realmente enveredar pelo caminho do que seria bom ou do que seria ruim, o bem e o mal, ou em outros termos também o que seria certo e errado, é um debate bastante aprofundado que exige muita atenção da nossa parte. Foi um tema que Kardec abordou com bastante atenção, com bastante cuidado, mas na verdade o bem e o mal, ele é uma construção ancestral da humanidade. Já desde que nós desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos a nossa capacidade de raciocínio lógico, nós temos questionado realmente o que é o bem e o que é o mal, o que é bom, ruim e o que é melhor ou pior para as nossas existências. Hoje, nós ainda apresentamos alguns conflitos com relação ao que nós entendemos sobre o bem e sobre o mal. Nem sempre o que nós consideramos o que seja o bem é realmente o melhor, e nem sempre o que nós consideramos o mal é realmente pior para as nossas existências. Então, esses conflitos eles existem na nossa percepção atual. Mas esses conflitos e essas divergências com relação ao que nós consideramos bom ou mal são construções ancestrais que nós apreendemos durante milhares de reencarnações. Basicamente, quando o ser humano começou a raciocinar a respeito de questões morais ou a respeito das questões existenciais, e isso quando passou a ocorrer há milhares de anos atrás, ainda na época ancestral, naquele período em que nós éramos nômades ou caçadores-coletores, como alguns antropólogos referenciam, um período anterior à Revolução Agrícola, um período anterior à construção das grandes civilizações, nós tínhamos uma visão bastante simplificada do que era o bem e o mal. Em termos simples e diretos, tudo que aquilo que nós considerávamos agradável era bom, e tudo aquilo que nós considerávamos desagradável era mal. O que nos dava prazer era excelente, o que nos causava dor era péssimo. E durante milênios nós conservamos essa visão de mundo. Quando nós observamos, por exemplo, certos códigos de justiça e de conduta da antiguidade, como por exemplo o Código de Hammurabi. Hammurabi ele foi o sexto rei da Babilônia. Ele viveu mais ou menos ali 1700 anos antes de Jesus. Talvez ele tenha sido mais velho do que Moisés, com relação a esse conjunto de leis. E o Código Hammurabi ele já previa que algo que você praticasse, que causasse a ofensa, ou causasse a perda de alguma coisa para outrem, isso aí deveria ser punido de maneira igualitária ao crime que você cometeu. Então, essa justiça ela era considerada, hoje, uma vingança, porque você exigia da pessoa uma punição similar ao crime cometido. Era uma visão de que você infligir dor era uma forma de você estar punindo, estar fazendo justiça. É uma visão ancestral. Não existia essa visão de que, por exemplo, o processo de justiça fosse um processo educativo, de que você ia ensinar a pessoa uma maneira nova de proceder, ou ia reeducá-la. Não. Na verdade, a justiça era feita por meio da dor, né? Por meio do sofrimento em troca do crime cometido. Bom, e esse é um conceito que imperou durante muito tempo. Nós vamos começar a ver uma mudança nesse posicionamento a respeito do bem e o mal, ou seja, o bem é aquilo que me dá prazer e o mal é aquilo que me causa dor. Nós vamos começar a ver uma mudança nesse tipo de reflexão, pelo menos na filosofia ocidental, ali a partir da publicação
e da disseminação do livro de Jó, que é um livro muito antigo, é um livro que faz parte do Velho Testamento. Quando vem as escrituras de Jó, contando uma história que é um pouco diferente do que a humanidade estava acostumada, porque até então não só o povo hebreu, mas uma série de povos em todo o planeta acreditavam que quando acontecia alguma coisa de ruim, os deuses ou os espíritos estavam querendo punir a humanidade por algum motivo. Quando um povo sofria de uma peste ou de algum tipo de crise, né, esses povos sempre acreditavam que os seus deuses, ou Deus mesmo, estava com raiva, se vingando. Né? E tudo isso vinha como a título de punição, uma espécie de justiça divina sendo realizada, ou uma vingança divina. Mas quando a gente tem Jó, ocorre uma mudança de posicionamento nessa questão. Porque Jó ele vem nos contar uma história um pouco mais redentora a esse respeito. Né? E na visão de Jó, nem sempre o mal ele vem como uma punição ou uma vingança. Na visão de Jó, o mal ele pode muitas vezes se manifestar na nossa vida para nos mostrar alguma coisa, como por exemplo um teste de fé, uma provação de aprendizado, de resignação, de compreensão das leis divinas, ou como uma forma de nos mostrar a soberania divina sobre as nossas existências. E Jó lança uma nova questão para ser avaliada pela humanidade. A partir desses escritos, desses pergaminhos, nós passamos a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. De repente, nem sempre o que a gente julga que é o mal que nos acontece é realmente uma vingança, ou realmente uma coisa prejudicial. De repente, é um ensinamento que nós estamos recebendo na forma de uma aprovação ou uma expiação. O livro de Jó é um livro muito importante para a filosofia ocidental, justamente porque ele instala uma maneira diferente de pensar. Mas, mesmo assim, foi um pensamento que ele, apesar de ter nascido junto aos hebreus e ter sido estendido ao núcleo judaico posteriormente, ele ainda era um livro que carecia de reflexões mais profundas. Durante muito tempo, o povo hebreu ainda acreditou que as mazelas que lhes aconteciam eram por causa de uma punição divina. E para eles era difícil entender as palavras de Jó, que foi um livro que demorou muito para ser compreendido. Mesmo até nos períodos que antecederam o cristianismo, os poucos séculos anteriores, como por exemplo ali 500 anos, 400 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar, por exemplo, Sócrates avaliando essas questões ainda. Sócrates questionava pesadamente, realmente, o que era realmente a justiça, o que era o bem, o que era o belo. Eram questões socráticas, para nos fazer pensar a respeito do que a gente achava que era justo, e questionava-se a justiça nesse ponto, não é? Quer dizer, a justiça, ela está fazendo bem? A justiça, ela é vingativa ou não? E o que a gente pensa que é o bem, realmente é o melhor? Mas e o que a gente considera que é uma beleza? O que a gente considera que é uma coisa que é o ideal? E Sócrates lançava essas questões, tanto que durante o período socrático, N outras correntes filosóficas surgiram. Uma delas foi o hedonismo. O hedonismo ele é uma corrente filosófica que segue esse pensamento ancestral de que aquilo que me dá prazer é excelente e aquilo que me causa dor é péssimo para a minha existência. Então, o hedonismo ele prega que a gente vá satisfazer os nossos desejos, vá satisfazer as nossas vontades e que isso é um caminho para a felicidade, para a realização do corpo e do espírito, a satisfação. É sempre, sempre satisfação. Bom, e aí então essa questão moral ela foi estendida durante muitos séculos, muitos séculos. Nós vamos encontrar uma reflexão mais profunda a respeito do que é o bem e do mal após o advento de Jesus e da segunda revelação, com Santo Agostinho, que ele aprofundou um pouco mais esse debate. Santo Agostinho foi um grande pensador, um grande filósofo da Igreja Católica e do cristianismo, e ele nos trouxe um conceito que também não foi muito bem disseminado depois, mas que é um conceito bastante profundo. A partir das reflexões do livro de Jó, Santo Agostinho ele desenvolveu um tipo de raciocínio que é conhecido hoje como teodiceia. E a teodiceia ela vai justamente avaliar essa questão. Por que é que existe o mal no mundo? Por que é que Deus permite que o mal aconteça? Ou por que é que Deus ele nos põe em situações que nós consideramos, às vezes, prejudiciais no primeiro ponto de vista? Por que é que existem grandes calamidades, grandes tragédias? Por que existem grandes doenças, a fome,
não é? E os problemas pessoais de cada um, problemas individuais, as deficiências, né? As diferenças políticas, sociais, econômicas entre os povos. E o Santo Agostinho vai colocar isso no papel, para realmente avaliar o que seja esse tipo de fenômeno que acontece na Terra. Será que existe uma força maligna? E Santo Agostinho ele vai trazer um pensamento muito parecido com o pensamento espírita, que vem bem posteriormente a ele. Santo Agostinho, ele, na sua visão, ele vai dizer o seguinte, que não acreditava que existisse o mal. O que ele acreditava é que existia apenas a falta do bem. Na visão de Santo Agostinho, onde falta a luz, impera as trevas. As trevas não seriam nada mais do que a falta de luz, a falta de iluminação. E Santo Agostinho estende isso para as nossas características morais, para dizer onde falta a bondade, irá imperar a maldade. Onde falta o respeito, irá abundar o desrespeito. Onde falta conhecimento, a ignorância prospera. E era essa a visão de Santo Agostinho. Né? Ele não transformava o mal num objeto. Pelo contrário, na visão de Santo Agostinho, Deus, com a sua onipotência, com a sua onipresença, com a sua perfeição, ele era bom por si só. Era um instrumento de progresso e crescimento. E quando nós nos afastávamos de Deus, iria imperar os fatores contrários. Ou seja, era a ausência. Então, onde a gente enxergava a maldade, né, nada mais do que era do que a ausência de coisas boas, a ausência de qualidades. E isso foi chamado por Santo Agostinho de teodiceia. Ficou conhecido dessa forma posteriormente, até hoje. Essa reflexão sobre realmente por que é que as coisas más acontecem, sendo Deus tão bom. Quando vem o Espiritismo, essa questão fica ainda mais clara quando a espiritualidade superior vem nos falar a respeito da reencarnação e de tudo que nos acontece em nome de provação ou expiação relativo a nossas vidas passadas. Então, quando nós entramos com o fator reencarnatório nessa questão, fica muito claro que realmente Deus, ele, em nome da sua perfeição, em nome do nosso aprendizado, ele institui formas de educar a todos os espíritos que estão reencarnados no globo e aqueles que ainda irão reencarnar. Fica mais fácil a gente debater essa questão, não é? Mas, de qualquer forma, nós, como seres humanos, demoramos a assimilar todas essas questões. Durante a maior parte da nossa existência aqui na Terra, durante milhares e milhares de reencarnações, e nós vamos colocar muitas, 100 mil encarnações, 200 mil encarnações, nós não podemos calcular isso com exatidão, é apenas uma média, nós passamos por esse período em que a nossa construção de valor ela foi submetida a testes, em que nós absorvemos essa característica do bem como aquilo que era prazeroso e a característica do mal como aquilo que nos era negativo. Apenas há poucos séculos é que nós temos passado a compreender um pouco melhor essa questão e a refletir sobre ela um pouquinho mais. De repente, nem tudo que me acontece de mal seja para me prejudicar. De repente, é para o meu próprio ensinamento. E nem tudo que é bom eu posso me esbaldar nisso, porque podem ter aspectos negativos filiados a isso, né? Como, por exemplo, a tentação. A tentação é um aspecto negativo que tem naquilo que parece que é bom. E é uma questão nova para nós, moralizar as nossas sensações, moralizar a respeito de tudo que nos existe, né? Hoje a gente tem que abordar até as questões morais ligadas à alimentação. Quer dizer, o açúcar e as comidas doces são agradáveis ao paladar, mas nós sabemos que hoje grandes calamidades estão sendo instituídas por causa do consumo desenfreado de doces e alimentos de maneira geral, né? A obesidade está tomando conta do mundo. Hoje morrem-se mais pessoas por obesidade do que por fome no mundo, 3 vezes mais. E isso é relativo ao quê? A termos entre o que é bom e o que é ruim, ao nosso entendimento do que é o bem e o mal. Então, hoje na nossa mente, esses conceitos eles se chocam um pouco. A construção ancestral, ela grita na nossa mente. Hoje, grande parte da humanidade, para não dizer que todos nós, ainda sempre avaliamos, num primeiro momento, aquilo que é bom e aquilo que é agradável. E o que me desagrada é ruim. Hoje, nós ainda vivemos sob essa égide. É difícil nos livrarmos de construções ancestrais. No segundo momento, numa segunda análise a respeito de cada situação, nós passamos a refletir. Ah, mas é bom mesmo? Mas é mal mesmo? Será que isso me prejudica mesmo?
No segundo momento é que essa reflexão ela precisa surgir, mas a nossa reação imediata é sempre julgar que a dor ela é ruim e que o prazer ele é sempre bom. E hoje, devido também a uma outra série de movimentos que foram surgindo na história da humanidade, sobretudo ali a partir do século XVIII, em que a gente vai ver a ascensão dos movimentos humanistas, do movimento romântico, a nossa opinião começou a se tornar muito forte também na nossa tomada de decisão, né? Na Idade Média, os fatores sociais eles eram muito relevantes para nós. E nós só existíamos perante a sociedade, na nossa maneira de nos vermos. Então, era muito importante que a gente soubesse obedecer às normas sociais, nos encaixarmos nos padrões sociais, o papel do homem, o papel da mulher, o papel de um nobre, o papel de um servo. Então a gente vivia muito sob os olhares alheios, sobre o que a sociedade ia nos ver. Hoje não, hoje o olhar individual ele impera. As questões ancestrais elas impactam também nisso, de modo que a gente também ainda acredita que a nossa opinião ela é mais forte que a opinião alheia. Isso é uma construção ancestral também, baseado nesses valores antiquados, né, que nós conservamos, de que o bem é aquele que nos agrada. Então, se eu falo alguma coisa, a gente quer que essa opinião agrade e que seja aceita. Nós nunca queremos que a nossa opinião seja rejeitada. Porque nós sempre consideramos que a nossa opinião é uma opinião de valor, não importa qual seja. Por mais radical que seja, ou por mais ignorante que seja, nós queremos ser ouvidos. Então nós acreditamos também que o que nós consideramos que seja bom para nós, seja bom para os outros também. E esse é um tipo de construção antiquada, um tipo de construção ancestral que faz parte, né, da nossa maneira de pensar, que deve ser reavaliada. E nós nos chocamos hoje com aquilo que parece ser uma opinião mais centrada, uma opinião muito mais fundamentada, como, por exemplo, a opinião científica. Nós temos que levar em conta que nossa opinião ela é a nossa opinião, até que a gente tenha fundamento para poder sustentá-la, por meio de estudos, por meio de uma base teórica forte, por meio de experiências de vida que nos comprovem que tudo é relativo, né, afinal de contas. Kardec, ele, no livro A Gênese, ele vem nos propor o seguinte, que essa avaliação tem que ser uma avaliação moral e uma avaliação qualitativa a respeito das nossas atitudes. A minha opinião ela é boa, mas será que ela é boa para todos? A minha opinião ela é válida, claro que é válida. Toda opinião é válida, mas será que ela se encaixa para todas as pessoas? Será que a minha opinião ela pode encerrar um assunto ou apenas iniciar mais um debate a respeito do tema que eu proponho nas minhas discussões diárias, no meu dia a dia? Então, essa reflexão é muito profunda em Allan Kardec nesse sentido. Então, ele avaliar, por exemplo, que o bem e o mal, eles não podem ser dissociados das nossas atividades diárias, dos fenômenos do nosso dia a dia. Quando Allan Kardec lança o bem e o mal, ele vai abordar isso em detalhes na questão do orgulho, na questão da vaidade, na questão de como é que nós nos comportamos frente ao mundo que a gente vive. A gente sabe hoje que um dos grandes desafios nossos é poder entender realmente o valor que nós temos dentro de nós. E o próprio Espiritismo nos propõe a reavaliar esse valor. O próprio Santo Agostinho depois, através de mensagem psicografada a Allan Kardec, ele vem falar da importância de todo dia a gente reavaliar as nossas atitudes durante o dia. Dizer que ele mesmo fazia esse tipo de avaliação ao final do dia, ele dava uma pensada, uma refletida a respeito do que ele fez, para poder entender qual era o valor disso, se o que ele tinha feito durante o dia era valoroso ou não, e no que ele podia melhorar. É uma autoavaliação. E na visão espírita, ou na própria visão cristã, o outro é um grande termômetro para que a gente entenda qual o valor das nossas atitudes. O próprio Cristo falava dessa importância da observância ao outro, né? Amar o próximo como a si mesmo. Depois a gente entende isso, né? Não fazer ao outro o que a gente não gostaria que nos fizessem, ou fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito conosco. São formas de avaliar o nosso comportamento perante o outro, de modo que a gente não vá extrapolar certos limites e aprender a se educar, aprender a se disciplinar no dia a dia. Entender que, da mesma forma que a minha opinião é importante, a opinião do outro também é importante. E hoje nós encaramos isso de várias maneiras possíveis, não é verdade? Nós ficamos até assustados com, por exemplo, a divergência de opinião em várias áreas do conhecimento humano. Não é? Hoje nós vemos a ascensão de grandes debates políticos.
ambos os lados oferecem argumentos. E os argumentos de ambos os lados políticos são, são válidos. Cada qual tem a sua justificativa, cada qual tem o seu histórico. De modo que a gente vai percebendo assim que o quanto que é difícil a gente chegar no consenso a respeito de vários assuntos. Hoje os debates eles abundam em todas as áreas. O debate científico, o debate com relação à alimentação, o debate com relação à saúde, que está tão evidente nos dias de hoje. A ciência ainda não tem a certeza absoluta de como se controlar, por exemplo, o caso da pandemia. Né? Nós já tivemos, já desde o começo do ano 2020, vários especialistas tratando desse assunto de várias formas diferentes. Por quê? Porque ainda falta o conhecimento absoluto que vai nos levar à tomada de decisão que seja definitiva. O mundo de expiação e provas é um mundo onde poucas questões elas estão encerradas. A maioria das questões relativas ao comportamento humano, relativa à tecnologia, alimentação, praticamente tudo, né, cultura, elas são questões que ainda estão abertas e ainda estão sendo discutidas. Allan Kardec, ele, na sua maneira de ver o mundo, ele buscava trazer uma forma da gente poder discutir qualquer questão dentro de um parâmetro comum, um parâmetro que pudesse ser utilizado não só por todas as religiões, mas por todas as pessoas, com todas as suas disposições, por todas as correntes filosóficas, por todas as correntes políticas ou educacionais, e não importa que ramo do conhecimento é que venha a formar a nossa maneira de pensar. Quando Allan Kardec ele finalizou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa na sua introdução uma observação que é muito importante para nós que somos espíritas, né? E diz Allan Kardec que acreditava ser o Evangelho segundo o Espiritismo esse roteiro seguro para a felicidade vindoura. Ou seja, qualquer questão em que nós fôssemos debater, que utilizando-se os princípios do Evangelho, essa questão poderia ser melhor debatida, porque seria debatida dentro de um princípio de educação, dentro de um princípio de avaliação constante, dentro de um princípio de autorreflexão, dentro de um princípio de conduta moral que fosse irrepreensível, de modo a gente não causar escândalo com relação ao outro e que as nossas opiniões fossem opiniões bastante seguras, bastante racionais, que a gente não vá divulgar nada de errado. Então, são questões relativas ao bem e ao mal que ainda impactam o nosso dia a dia. Nós precisamos amadurecer muito a nossa maneira de pensar. O que é o bem e o que é o mal? Hoje, nós entramos em conflito. Ainda entramos em conflito, mas são conflitos passíveis de serem resolvidos. A ancestralidade ela vai nos mostrar que nossa maneira de pensar está muito arraigada ainda no passado, situações que nós vivemos. Atualmente nós ainda questionamos certos pontos da justiça, nós acompanhamos, assim, por exemplo, grandes revoltas às vezes nas redes sociais, em fóruns de discussão, onde quantos seres humanos que estão defendendo, por exemplo, uma justiça mais rígida, que na verdade não seria nem justiça, seria uma forma de vingança, por exemplo, que é uma ideia muito arraigada no nosso passado. Nós temos que entender que nem tudo que é bom, ele vai ser bom para nós ou vai ser bom para o outro. O próprio Paulo de Tarso, ele trouxe uma avaliação com relação a isso, né? E Paulo diz que não é porque é lícito que irá me convir, não é porque é uma coisa que é legalizada que ela vai ser bom para mim, que vai contribuir para a minha existência. E nós espíritos estamos sendo convidados a todo momento a validar realmente as nossas opiniões, com um pouco mais de parcimônia, com um pouco mais de cuidado, né? Um pouco mais de dedicação. Né? A gente lembra, por exemplo, assim, passagens bonitas de alguns livros, como por exemplo assim, o livro Renúncia, de Emmanuel, onde nós temos Alcione questionando esses valores. Né? E Alcione diz o seguinte, que nós não podemos conquistar realmente nenhuma posição definitiva a respeito de nenhum assunto se nós não tivermos conosco dois elementos. Um deles é o amor e o outro deles é o conhecimento. Então, como é que nós vamos querer chegar ao final de uma discussão, né? Se nós não temos dentro de nós o amor, ou seja, né, todos esses caracteres que nos vão transformar em pessoas passíveis de um entendimento, né? E sem o conhecimento devido sobre esse assunto, quando nós lemos, por exemplo, o livro dos médiuns, por exemplo, Allan Kardec ele aborda muito essa questão na introdução, capítulo 1 e capítulo 2. Kardec vai falar muito sobre o dever do espírita em conhecer a doutrina para poder falar a respeito dela com propriedade. Allan Kardec ele dizia, né, o espiritismo ele não é uma doutrina simples, que
pode ser apreendida com uma folheada num livro, ou uma leitura rápida de poucos dias ou poucos meses. Não, na visão de Allan Kardec, o Espiritismo seria uma ciência como qualquer uma outra. Assim como a matemática, a química, a física ou a biologia, Allan Kardec dizia, o Espiritismo ele tem que ser aprofundado para que a gente possa entender os seus princípios, para que a gente possa entender o seu funcionamento, para que a gente possa debater a respeito dele e a respeito dos nossos valores morais, a respeito dos nossos valores humanos, com bastante propriedade, para que a gente não incorra em certas dificuldades, na hora, não só na prática espírita, né, mas na divulgação do próprio espiritismo também. Cabe a nós realmente desenvolvermos esse valor, desenvolvermos esse estudo com muita calma, com muita parcimônia, né, a respeito de todos esses assuntos. O espiritismo ele cabe na sociedade e os valores espíritas eles cabem na sociedade. Quando nós lembramos, por exemplo, ali, o comecinho ali do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Preces Espíritas, a gente vê Allan Kardec falando ali a respeito do caráter da prece como uma extensão da nossa alma, dos nossos sentimentos. Um início de capítulo que fala a todos os corações, que fala a todas as religiões sobre a importância, né, de certos princípios, que são princípios humanos. O Espiritismo, como essa ciência humana que ela vai sempre nos propor soluções que são soluções muito racionais, que são soluções muito práticas para o nosso dia a dia. Né? O espírita, ele, com certeza, estudando Kardec, nunca vai se perder em teorias ilusórias ou em ilusões. Allan Kardec ele era muito prático. Como homem prático da sua época, ele nos trouxe apenas aqueles fenômenos que ele pôde comprovar, situações que ele pôde vivenciar e comunicações que ele pôde comprovar. O Espiritismo está recheado de boas obras por pessoas muito cuidadosas que vieram nos ensinar um pouco sobre ela. É por isso que o Espiritismo, ele sempre, quando falar a respeito do bem ou falar a respeito do mal, ele vai estar falando de maneira muito conscienciosa, de maneira muito consciente dos deveres de cada ser humano. A conduta moral nossa, ela é posta em xeque a qualquer momento. Né? Hoje, questiona-se muito os valores das coisas, né? Tudo é questionável hoje em dia e isso é muito preocupante para o espírita. Questiona-se o valor do casamento, o valor dos filhos, o valor dos papéis dos homens e das mulheres. Questiona-se todo tipo de posição e tudo o que há. É certo que é muito natural que a gente vai pensar, que a gente vai refletir sobre a nossa condição humana, que a gente vai refletir sobre os nossos papéis. É muito importante isso. Mas é importante também a gente ter parâmetros para poder avaliar o nosso comportamento. Como é que nós vamos avaliar o que é certo e o que é errado nos dias atuais? Kardec ele diz com muita propriedade o seguinte, sobre o bem e o mal. O que é certo a qualquer tempo, e não importa se ninguém esteja fazendo. O que é o correto é o correto. Da mesma forma que o que é mal, a qualquer tempo, ou não importa, se todos estejam fazendo, seja uma convenção social, o que é errado é errado. São questões difíceis de nós avaliarmos? Um pouco, sim, porque o nosso mundo é um mundo cheio de nuances. O mundo de expiação e provas, por natureza, ele é um mundo cheio de nuances, não é? Quer dizer, quando nós avaliamos, por exemplo, certos comportamentos, a gente fica em dúvida, realmente, a respeito do que fazer. Se nós pensarmos muito bem, e se eu dissesse aqui para vocês agora, né? Olhe para quem está do seu lado e pensa assim, ó. O que eu poderia tirar dessa pessoa? No mesmo instante, a nossa mente já programa o que é de mais valor que a gente pode pegar dessa pessoa. Mas se a gente pensar assim, e se eu dissesse para vocês, vamos pensar o que nós vamos dar para essa pessoa do lado? Nesse momento nós travamos, né? O que eu vou dar para a pessoa que está do meu lado? E aí nossa mente avalia e reflete. Da mesma forma que se eu disser assim, ó, vamos então brigar com essa pessoa do nosso lado, vamos buscar os defeitos dela e ofender ela. Mas no mesmo instante a nossa mente encontra milhões de defeitos, milhões de palavrões, etc. Mas se eu disser ao contrário, né, vamos elogiar a pessoa do lado, nós paramos um pouco para pensar. E é mais difícil elogiar, e nós vamos buscar qualidades nas pessoas, né? Qualidades, será que é isso, será que não é? Então, tudo que envolve fazer o bem gera um pequeno conflito em nós temos que parar para pensar um pouco. Enquanto que o mal ele é muito, muito mais fácil de ser feito. Porque a nossa mente já é uma mente que ainda está se moralizando. Nós ainda estamos aprendendo os valores morais para colocar em prática. Então, tudo aquilo que nos exige um pouco mais de reflexão, um pouco mais de moralidade, um pouco mais de benefício em prol do outro,
Aqui nós vamos começar a refletir muito sobre isso. É uma tendência humana devido às nossas encarnações, né, nesse período inferior, nesse mundo de expiação e provas. Jesus, ele traz uma parábola muito interessante sobre o bem e o mal e sobre como a gente pode viver melhor nos dias atuais, em meio a tanta confusão, tanto caos, em meio a tantas divergências com relação a como proceder ou não, que é aquela parábola do mordomo infiel. Então, quer dizer, nessa parábola nós temos aquele mordomo que ele tem dificuldades ali com o patrão, e ele utiliza-se dos recursos do seu patrão para poder quitar, perdoar uma série de dívidas, né? Ele sendo ameaçado ali de demissão, porque o patrão não acreditava que ele estivesse sendo um bom funcionário, né? Um bom servo. Mas aí ele acaba perdoando a dívida de uma série de devedores desse patrão, né? E o patrão fica assim assustado com ele, né? Considera as atitudes deles boas. Mas no final das contas, Jesus vai questionar a gente no seguinte ponto, né? Quer dizer, como utilizar melhor os recursos da iniquidade? Porque os recursos desse patrão eram recursos da iniquidade, né? Desse senhor. Eram recursos que ele conseguia de dinheiro a juro, empréstimos com valores de juros exorbitantes, e com muitas pessoas tinham dificuldade em quitar esses débitos, né? E o mordomo fez uma grande caridade, amealhando amigos. Então, é uma parábola em que Jesus também se utiliza para poder falar, né? Granjear amigos e falar sobre a utilização dos recursos da iniquidade, que é uma questão muito atual. Nós que somos espíritas e somos cristãos, estamos inseridos num universo onde nós trabalhamos com muitas empresas, trabalhamos com muitos profissionais, com muitas pessoas, trabalhamos com instituições bancárias, e estamos inseridos no meio em que nós temos que trabalhar com serviço público, dependemos de uma série de outras instituições, né, a escola das nossas crianças, os hospitais e supermercados, né? Estamos inseridos num grande processo, num grande mercado, e nós estamos filiados a grandes redes. E Jesus vai falar para a gente, né? Quer dizer, nem sempre nossos recursos, como se diz assim, né? Nem sempre as instituições que nós estamos entrando em contato são instituições idôneas. Jesus ele vem dizer que nós que somos seres humanos estamos sujeitos realmente a lidar com essa questão da iniquidade no nosso dia a dia. Às vezes um amigo nosso pode ser uma pessoa que vive na iniquidade. Às vezes a empresa que a gente trabalha, o nosso patrão, ele pode adquirir os recursos dele de uma maneira ilegal, por exemplo. É claro que nós, os ilegais, não somos nós, não devemos ser nós os cristãos, mas nós estamos inseridos em ambientes que podem estar vinculados à ilegalidade de alguma forma, né? E Jesus ele dizia, uma característica do nosso mundo uma característica do mundo de expiação e prova esse servo estava lidando com um patrão, o sustento dele vinha desse patrão, e esse patrão não era uma pessoa totalmente honesta, né? Segundo a parábola de Jesus. E ele soube administrar esses recursos com sobriedade, sobre administrar esses recursos de maneira caridosa, da melhor maneira possível. Então Jesus ele diz que a gente, como espírita, a gente tem que viver no mundo sob as regras do mundo. E essas regras elas mudam muito. Hoje uma coisa que é legal se torna ilegal amanhã, uma coisa que era ilegal ontem se torna legal hoje. E Jesus vai sempre nos oferecer a oportunidade de estarmos pensando a respeito de como a gente agir da melhor maneira possível, da maneira mais honesta, da maneira mais caridosa, de uma maneira que seja mais humana com relação a tudo. A benfeitora Joana de Ângeles, ela tem um livro também que aborda uma série de questões polêmicas, é um livro que eu recomendo muito, que é aquele livro Após a Tempestade, em que ela psicografou, junto com o Divaldo Pereira Franco. E ela vai abordar nesse livro grandes questões atuais, como, por exemplo, assim, a questão ecológica, a questão da guerra. Ela vai falar assim, de questões polêmicas como o aborto, como os vícios, né, como o alcoolismo. Ela vai tratar também de questões que cabem em grandes debates, né, atuais, como, por exemplo, a questão do homossexualismo. E é um livro bastante recheado de questões que são questões super atuais, algumas polêmicas, outras nem tanto. As questões da guerra, por exemplo, a Joana de Ângeles ela vai nos falar. No mundo de expiação e provas, não só os soldados, mas também os policiais e agentes de segurança vivem uma situação muito complexa. Porque como você ser cristão se você é um policial? Como você amar o próximo se você vai para a guerra? Então a Joana de Ângeles coloca essas questões em debate, um debate bastante humano, bastante racional, e ela diz que no mundo de expiação e provas, todos nós estamos submetidos a grandes doses de provação. O mundo de expiação e provas é um mundo que nós temos muitas questões inferiores ainda emergentes.
né, que estão surgindo aí para que a gente possa resolver elas de alguma maneira. Né? E cabe a nós resolver isso da melhor maneira possível. Então ela diz, né, que o soldado vai cumprir com as suas obrigações, tendo em vista que, né, de uma maneira ou de outra, a guerra ela pode servir também para o surgimento da paz, e que nas guerras surgem grandes heróis que servem de modelo de inspiração para as pessoas também, não é? Surgem essas pessoas aí que têm essas ações extraordinárias e que realmente auxiliam a liberdade. E são questões que não tem como a gente fugir delas, né? Se existe desonestidade do mundo, algum dia a gente vai se deparar com ela. Devemos agir da melhor forma possível. Se nós vamos trabalhar em prol da lei, da justiça, então nós temos que trabalhar da melhor maneira possível, né? A Joana de Anjos ela diz que a gente deve ter atitudes cristãs o máximo que a gente puder, mas cumprir com as nossas funções no mundo, cumprir com as nossas atividades da melhor maneira possível. A questão do bem e o mal é uma questão que não vai ser esgotada pelo Espiritismo, é uma questão que ainda vai continuar durante muito tempo. Enquanto existir seres humanos no mundo, enquanto existir o progresso, a questão do bem e o mal vai ser levantada. Discute-se hoje a questão do bem e o mal relativo à internet, relativo às redes sociais. É um debate que ele está amadurecendo. Futuramente existirão outros debates a respeito do bem e o mal na biotecnologia, do bem e o mal, em questões que a gente nem conhece ainda. Cabe a nós, como espíritas, estar sempre se atualizando com relação a essas informações, estar sempre buscando em Kardec o esclarecimento de dúvidas com relação à nossa posição na vida, né? Mas é isso, gente. Vou dar encerrado esse vídeo aqui de hoje. Agradeço muito a paciência, né, com todos vocês e espero que tenham gostado do estudo. Muito obrigado.